o CEO da OpenAI, que criou o ChatGPT, ele falou, por favor, não agradeçam mais o ChatGPT. Olha só. Porque isso está gerando um consumo de energia, um consumo de água gigantesco. Flintcast, o ponto de encontro da Creator Economy. No Flintcast de hoje, conversamos com Janaína Augustin, estrategista de comunicação com passagens pela Netflix, O2 e hoje na Gulani. Ela já criou campanhas globais, exposições imersivas e conteúdos que atravessam telas e formatos. E agora também atua como consultora de inteligência artificial generativa, conectando tecnologia e criatividade. Vem participar com a gente. E aí, quantas vezes você tem escutado falar sobre inteligência artificial? Acho que já perdemos até as contas aí, né, gente? E é esse tema do Flintcast de hoje, com uma grandíssima amiga, uma pessoa que eu tenho muita admiração já faz muito tempo. Eu, antes de apresentá-la melhor para vocês, vou dar um alô. Oi, Jana, tudo bom? Querido, Estamos tudo aqui bem? com Janaína Augustin e dá um alô para a turma aí, Jana. Oi, pessoal, tudo bem? Olha, estar aqui com Crocas já é uma coisa revolucionária. Falando de IA, então, preparem-se. Acho que vai ser um podcast incrível. Assim. Eu tô cheio de curiosidade, Jana, mas antes deixa eu continuar aqui com a turma. Olha, a Janaína apresentá-la é algo sempre muito complicado. Eu fico imaginando como ela fala para os pais dela, o que ela faz na vida. Mas a Jana é especialista em comunicação, estrategista, consultora, palestrante. Ela tem mais de 25 anos de experiência em audiovisual, cinema, passagem na O2, em várias produtoras. A gente vai falar sobre isso também. Ela atuou na criação de conteúdos em evento, produção, campanha, streaming, série, filme. Passou pela Netflix por um bom tempo aqui no Brasil. Ela liderou equipes criativas, sempre gerenciando projetos inovadores com realidade virtual, realidade aumentada, experiências interativas, sempre misturando ali dentro das produtoras. Ela era o olhar de como é que a gente mistura essa bagunça da tecnologia no meio do audiovisual, um setor muito resistente durante muito tempo, até que ela quebra a barreira e aí resolve fazer uma outra coisa, como é o caso de agora, que a Jana está super se especializando em inteligência artificial, né, Jana? Então, primeiro, obrigado por você estar aqui. Obrigado a você. É muito bom ter alguém com seu calibre aqui junto com a gente para falar de um tema que a gente escuta muito o tempo inteiro, né, Jana? Mas eu vejo muito pouca gente botando a mão na massa, vendo realmente o que é. E aí eu escuto absurdos desde... eu vou perder meu emprego de roteirista, eu vou deixar de fazer... Como é que você vê isso? Assim, primeiro, como que foi esse seu desejo por olhar a inteligência artificial no nível que você vem olhando cada vez mais? E o que você sente que tem de fake news a respeito desse assunto? Bom, vamos lá. Primeiro, obrigada também pelo convite. Olha, acho que eu vou só dar um contexto um pouco do que você já falou, que é um pouco do que a humanidade tem passado nos últimos anos, que a gente está sendo inundado por inovação o tempo todo, e a gente está levando muitos sustos, né? Acho que assim, esse ano faz 20 anos que surgiu o YouTube. Eu lembro quando surgiu o YouTube. Quando apareceu o YouTube, eu assisti a primeira coisa que apareceu no YouTube. E eu trabalhava numa produtora. E todo mundo dessa produtora, ou do audiovisual, teve medo. Porque, como assim? Agora qualquer pessoa pode filmar com uma câmera pequena. Né? Assim, as pessoas sentiram muito medo e, por muito tempo, o conteúdo gerado por creators, né, por pessoas comuns, foi renegado, foi tratado como uma coisa menor, sem qualidade e tal. Então, a publicidade tinha muito a divisão do offline e online, né? Se era conteúdo para a internet, era uma coisinha menor, com menos orçamento. O que valia era o grande filme para TV e tal. E isso durou muitos anos, né? A gente trabalhou juntos, assim, sei lá, no mínimo uns 15 anos, né? Depois que o YouTube surgiu, tinha esse preconceito, né? Ou esse medo e tal. Agora, quando você pensa offline e online, não existe, né? Assim, se você faz uma campanha publicitária, enfim, você tem que vender pela internet, né? A televisão, ela é uma coisa de awareness e tal, mas a venda, a conexão com as pessoas, você faz pela internet, pelo YouTube, pelos apps, enfim. Então, eu vejo assim, essa questão da inovação, ela sempre assustou.
E é uma coisa muito legal, porque ontem eu fiz uma pesquisa sobre as tecnologias que mais assustaram os seres humanos Ai, que ótimo. na história. Uhum. E é bizarro, assim, porque você pensa, a prensa, né, de fazer jornal, assim, ela foi proibida quando ela surgiu, porque a Igreja Católica, né, um papa que existia naquela época, considerava ela muito perigosa, porque as pessoas podiam passar informação, e isso ia sair da mão de uma grande minoria. Por exemplo, a locomotiva, né, o trem. Existia um pânico com o trem porque rolou uma fofoca de que, enfim, de que as mulheres, quando entravam no trem, o útero delas era arrancado. Olha só. Então você vê, tem muitas dessas. A Desde máquina fotográfica roubavam a alma, né? roubava a alma, o micro-ondas, o raio-x, Uhum. o tear. Teve uma grande revolução contra o tear, porque antes não precisava do tear. Então, toda vez que tem uma revolução que envolve tecnologia, inovação, tem esse tipo de reação normal que a humanidade tem, seja porque, putz, vou perder meu emprego, ou vai acontecer alguma coisa maléfica pra gente, e a gente vê isso acontecendo agora, né? Acontecia em 1600 e agora, em 2025, ainda está acontecendo com a inteligência artificial. A questão é, sim, muita gente vai perder o emprego. Se você vê o relatório do World Forum, Uhum. World Economic Forum, Economic Forum. eu não vou lembrar direito os números agora, tá? Mas digamos que vão ter 96 milhões de empregos vão deixar de existir. Só que 167 milhões vão surgir. Então, assim, quando você vê vou perder o emprego, você vê só a primeira parte da conversa. Sim, você vai perder o emprego. Só que você vai ter outro emprego, se você se ligar. Uhum. É só pensar assim, a minha profissão, quando eu comecei a trabalhar, eu era atendente de locadora. Não existe mais. Então, assim, né? Não tem nem a locadora Não mais. tem exatamente. Né? Quando, há 30 anos atrás, você não falaria assim, putz, estamos aqui gravando um podcast. Uhum. Ninguém de nós estaria aqui. Não tinha. Então, assim, essa questão do medo, ela é legítima, né? Porque realmente vai mexer com a vida das pessoas, só que não tem como parar. Então, ou você aproveita o melhor da ferramenta, ou você vai continuar naquele seu cantinho, renegando, deixando de aprender, deixando de ganhar mais. E eu acho que, assim, não é o melhor caminho, né? Acho que a inteligência artificial, ela é sempre muito criticada, mas quando você realmente aprende a usar, né, e você entra de cabeça, você descobre outro mundo. Não é o mundo que a gente vê na internet, né, do super, enfim, sensacionalismo e tal. É um mundo do tipo, olha, agora eu consigo fazer uma coisa que antes me tomava 6 dias. E eu consigo fazer em 1 minuto. Para mim, como pessoa, é muito bom, porque me poupa um trabalho que era manual, que era, sabe, for dummies, assim. E que às vezes fica até mais interessante profissionalmente, né? Ele tem uma qualidade de habilidades que você não teria. Eu, por exemplo, não faço a menor ideia como fazer a parte do design das coisas. Eu tenho a ideia na minha cabeça, estruturada, mas até eu passar para alguém entender o que eu queria e fazer aquilo se materializar, é um caminho que não era o que eu queria no final. Era ótimo, tá tudo bem, mas tem a mão de um monte de gente aqui no caminho que pode ser legal também. Sim. Mas no caso com a inteligência artificial, se eu sei usar aquilo muito bem, eu consigo pegar exatamente aquilo da minha ideia e colocá-la materializada. É um pouco isso, não é, Jana? Assim, tem coisas que não dá para fazer ainda. Não chegaram no lugar ainda. Não chegou no lugar ainda, que eu acho que também isso é outro meme que acontece, que é aquela coisa, nossa, eu pedi uma coisa para inteligência artificial e veio 7 dedos na mão. Uhum. Você não está sabendo pedir, primeiro, né? Perfeito. Você tem que aprender a pedir. É que nem, é uma outra linguagem, é que nem braille, é que nem, enfim, é outra língua, né? Você tem que aprender a fazer o prompt. A outra coisa, hoje, nesse dia de hoje, tá? Porque a inteligência artificial muda todo dia, surgem novos modelos. Você não consegue pedir para ela fazer exatamente o que você quer. Você até pede, mas ela não vai fazer. Uhum. Porque ela pensa, ela traz outras referências, ela traz outras formas de enxergar.
Então, assim, isso também é uma quebra de paradigma. Né? Interessante. Para quem é do audiovisual, é muito difícil, porque o diretor ele tem uma coisa na cabeça que depois você escreve no storyboard e se realiza exatamente aquilo. Com a inteligência artificial, não. Você pede, por exemplo, nossa, eu quero uma imagem do Rio de Janeiro distópico, o mar recuou e eu tô vendo, enfim, fumaça saindo das montanhas. Ele vai te trazer o rio distópico, como você pediu, mas ele vai botar um barquinho quebrado no meio do mar, aí ele vai botar uma nuvem, porque é um momento meio tenso, dark. Você vê que, assim, tem o lado negativo também, né? Que é isso, você não consegue controlar. E o positivo ele te traz ideias que você não tinha pensado. Ele cocria contigo de algum jeito, né? Cocria. E onde você ouve mais os medos, Jana? Vamos passar pelo medo primeiro? Vamos. Porque eu acho que é um lugar onde muita gente se identifica, né? Assim, a gente ouve aqui na Flint muita gente falando sobre o positivo de usar a inteligência artificial, muita gente usando e comentando conosco. A gente usa bastante também aqui na empresa, bastante mesmo. Porém, tem ainda um lugar de muito fake news e de gente dizendo coisas que não necessariamente são aquilo. E eu entendo o lado de aperfeiçoamento que toda tecnologia tem que ter, porque toda tecnologia, assim como tudo na vida, tem as coisas boas e as coisas ruins que elas trazem pra gente de alguma maneira. O que você ouve mais nas suas palestras, consultorias, enfim, com seus alunos e clientes que gera medo neles e nelas? Acho que assim, o principal é o medo de colocar uma ideia sua, uma informação sigilosa em uma plataforma e isso ser roubado ou ser distribuído. As pessoas têm certeza que é isso que acontece. E, na verdade, não é que é isso que acontece. Né? Quando você coloca, por exemplo, vamos pegar o ChatGPT, o gratuito. Se você sobe um documento lá, o teu documento é usado para treinar algoritmos. Beleza? Beleza. Não é que alguém pode entrar no Google e digitar roteiro do Crocas e baixar o PDF do teu roteiro. Isso não existe. Né? Então, assim, as pessoas não conhecem esse tipo de coisa e criam limitações para utilizar a ferramenta. Se você tem um roteiro que é super sigiloso, por exemplo, não use, então, o ChatGPT gratuito. Paga. Porque daí você tem um sistema de criptografia, né? É só ler os termos lá que diz exatamente para onde os teus dados vão. Né? Outra coisa, assim, se você tem uma ideia, um projeto, primeiro registra ela na Biblioteca Nacional, como qualquer pessoa. Né? Antes de subir em qualquer lugar. Acho que assim, essa questão do medo vem muito da falta de informação. E de um pouco de preguiça também, sabe? De ler os termos e condições das plataformas. Sim. Que a gente já viu isso a vida inteira. Então, assim, tem esse medo de expor uma arte sua, uma criação sua, e isso ser roubado. Que, na verdade, é uma falácia. Né? Isso é uma questão de você usar a ferramenta correta, a mais segura, e pagar quando for necessário, se você realmente precisa de sigilo. O outro medo que eu vejo, não medo, mas... enfim, se fala muito da questão de a inteligência artificial vai roubar o trabalho dos seres humanos. Eu acho que, assim, não existe uma regulamentação já aprovada no Brasil, né? Tá rolando isso agora em Brasília. Mas as pessoas esquecem que existe uma coisa que já faz parte da nossa vida, que é bom senso, que é ética, que é leis de direito autoral, né? Então, assim, a partir do momento que você vai lá na internet e pede para criar uma imagem parecida com a da Frida Kahlo, você está errando. Não é a ferramenta que está errando. É você. Se você entra lá e fala, nossa, eu quero um texto parecido com o que Shakespeare escrevia, é você que está errando. Você está copiando uma obra. Então, acho que também tem isso, assim, sabe? As pessoas estão com esse medo, mas depende de você fazer isso acontecer ou não. Então, eu acho que essas confusões estão acontecendo muito por falta de conhecimento. Por falta de momentos como esse aqui, sabe? Onde você pode ir a fundo e destrinchar cada assuntinho. Até para te dar um exemplo rapidinho, uma vez eu fui num evento e eu ia dar uma palestra junto com um roteirista, que hoje em dia é meu amigo,
E ele sabia que eu ia falar de IA, a gente teve que pegar um carro 4 horas para chegar no lugar, e eu tentando falar com ele no carro, e ele, tipo, mudo, falava comigo e tal, não sei o quê. Aí no dia seguinte, tomar café da manhã, era eu só no lugar e ter que sentar aqui, né? Um climão. Um climão. Aí eu falei, você tá bem e tal? Dele, não dormi direito essa noite e tal. Deu, por quê? Ah, porque eu tive que transcrever um texto que a minha mulher mandou, todos os prints por celular, e eu tive que transcrever até hoje de manhã. Deu, e por que você não usou o ChatGPT? Ele, como assim? Não, você pega o print, joga no ChatGPT e pede para ele, extraia o texto. Ele falou, isso existe? Virou meu melhor amigo. Porque Pois, você vê. eu viraria seu melhor amigo. Mas Aí eu falei, mas como assim, sabe? É meio óbvio. Sim. A ferramenta, ela foi criada, né? Vamos pensar o ser humano que pensou em criar a inteligência artificial para facilitar a nossa vida. Não foi para ferrar com a gente. Uhum. É natural que algumas pessoas vão ter problemas. Não, e eu acho que é muito no caminho que você estava puxando, né? De como a gente decide o uso daquilo. Então, eu me lembro quando começando a escrever sobre internet, né? Em jornalismo ainda, muitas pessoas entravam num esquema de dizer, porque pedofilia na internet é crime. Eu achava aquilo tipo, Oi? na verdade, pedofilia é crime, né? Em qualquer lugar ela é crime. É. Não é na internet que ela é crime. Mas acho que conforme a gente tem que assumir um medo e fingir que esse medo é justificável por alguma coisa, a gente vai encontrando maneiras de justificá-lo, Sim. como esse. Não, na internet pedofilia é crime. Não, pedofilia é crime em qualquer lugar. Exato. Um pouco isso vai acontecer que as crianças e adolescentes estão utilizando para trabalho escolar. A gente já utilizava mimeógrafo desde sempre, Xerox, estou entregando minha idade, Xerox, tudo que tem direito para... Quando eu quero copiar um trabalho de alguém escondido do meu professor, eu já fazia isso, desde que mundo é mundo, nunca foi um problema de estudante achar um jeito de fazer isso. Agora, faz mais rápido? Faz, Sim. mais rápido. Mas o problema não é a ferramenta, né? Como você está dizendo, o problema é como não foi educada essa criança, esse adolescente, jovem e adultos, que isso não é legal. É um problema de caráter, né? Não é um problema de uso de ferramenta. Exatamente. E essa coisa da educação, ela é mais importante ainda, assim. A Unesco, ela tem um programa que é IA para todos. A Unesco considera a inteligência artificial uma ferramenta essencial para a educação. E o trabalho desse projeto inclui incluir na grade curricular IA, ensinar os professores a usarem IA, ensinar as crianças a usarem IA desde a pré-escola, como uma ferramenta de mudança de vida. Então, pense em países com, mais pobres, enfim, com pouco acesso à cultura, educação e tal. A Unesco faz esse trabalho nesses países. Então, a bandeira da Unesco é a educação para ser, para as pessoas precisam da IA porque vai ajudar na educação. Uhum. Então, por que a gente é contra, sabe? Assim, eu acho que falta isso também, né? Saber como usar. Sim. Na Unesco, até se alguém quiser entrar lá, eles criaram frameworks. Então, tipo, putz, eu sou um professor. Como é que eu faço para usar? Eles dão todas as ferramentas. Eles te ensinam a fazer da forma mais ética, da forma que vai melhorar também o aprendizado. Uhum. Então, não é uma coisa assim que dá para dizer, não quero, não acho legal usar. É uma decisão. Os teus alunos vão aprender mais ou menos. É você que está decidindo, professor. Sim, não, e também é porque o objetivo do professor é que aprenda. Exatamente. Se essa é uma ferramenta que ajuda a aprender, vamos embora nela, né? Exatamente. De algum jeito. Jana, muitas vezes eu vejo as pessoas confundindo o que é prompt, né? Eu particularmente gosto de chamar de escrita criativa. É isso. Mas eu adoraria ouvir de você o que é esse tal prompt que a gente tanto escuta falar e como é que eu domino o prompt, né? Como é que Sim. tem algum jeito que você possa dar pra gente de pulo do gato? Bom, o prompt, como o Crocas falou, né, é a escrita criativa. Você imagina, vou usar a referência de um diretor de cinema, né, uma diretora de cinema. Quando você cria uma cena, né, essa pessoa que dirige, né, o cinema, ele vai falar, olha, operador de câmera, eu quero a câmera mais ou menos assim. Olha, fotógrafo, eu quero a luz assim. Maquiadora, eu preciso... Então, ele está dando um prompt.
né? Ele está mandando uma mensagem para alguém realizar a ideia que está na cabeça dele. Uhum. O prompt é basicamente isso. É tipo, eu tenho uma ideia, como é que eu falo para essa inteligência artificial o que está na minha cabeça? Só que você não fala com a sua linguagem. Você tem que falar com a linguagem da inteligência artificial. Isso evoluiu muito do ano passado para cá. Então, no ano passado, era assim, você tinha que entender, para cada ferramenta, tinha que ser um prompt diferente. Então, tipo, o runway, para eu pedir alguma coisa para ele, eu tinha que descrever exatamente qual lente da câmera eu quero, qual o movimento de câmera, que tipo de gelatina da câmera, da luz. Tipo, não, sabe? Eu tinha que definir prompts negativos, que era o que eu não quero que aconteça naquela cena. Assim, muito trabalhoso de fazer. Hoje em dia, os prompts já estão muito mais inteligentes. Muito mais. Então, você não precisa detalhar muito. A dica que eu dou sempre vai ser usar o ChatGPT. Então, o que eu faço? Com o ChatGPT, vai a dica. Primeiro, baixa no celular ele para você falar em voz com ele, né? Se conversar com voz é muito mais fácil, inclusive, de pensar. Sim. Então, assim, chat, tô pensando nisso, queria uma imagem assim, você me ajuda a fazer um prompt, né? Então, você cria um agente seu dentro do ChatGPT, que é o teu criador de prompt, que é aquele que vai entender o que você está pensando para transformar em prompt. O ChatGPT já monta o prompt. Você não precisa nem pensar na ordem, né? Porque É um bate-papo. É um Vamos bate-papo. fazer um agora, Jana? Vamos. E depois a gente coloca aqui o Você vai resultado para adorar as o meu. pessoas. Vamos fazer Vai adorar isso? o meu. Eu vou adorar fazer. Gente, só um instantinho, tá? A gente tá inventando isso agora, tá tudo bem, faz parte do jogo. O celular da Jana já tá chegando. Como chama o seu chat GPT? Como seu Gente. agente? Você tem nome para ele? Eu A Rosana Herman tem, ela chama ele de chatinho. amo a Rosana Adoro, Herman. acho maravilhoso Amo. também. Rosana já colaborou com a gente aqui na Flint também. Nossa, ela é tão maravilhosa. Maravilhoso, né? Ela tem um Sim. chatinho que ela tem até a imagem do chatinho e tal. É uma figura que não conhece, depois dá uma olhadinha lá. O que a gente vai pedir pra ele, hein, Jana? Qual vai ser a nossa ideia aqui? Vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir pra ele descrever isso aqui. Arrasou, bora. Vamos ver se ele vai me atender, né? Vai atender, gente, vai dar tudo certo. Oiê, tudo bom? Oi, Jana, tudo bem? E você? Tudo, querido. Então, eu tô aqui gravando um podcast e eu queria uma ajuda para criar um prompt para gerar uma imagem. Você me ajuda? Claro que ajudo. Sobre o que você quer que seja a imagem? Me conta um pouco do contexto e do estilo que você está imaginando. Eu tô imaginando um estúdio de podcast, né, com 3 câmeras. Uma pessoa que é o entrevistador, uma outra pessoa que é a entrevistada. É um estúdio que tem cores básicas, mas muito legais, são cores mais frias. Enfim, tem pessoas atrás das câmeras. Como que seria esse prompt? Ou eu preciso dizer mais alguma coisa para você? Perfeito. Com essas informações, dá para montar um prompt bem legal. Algo como uma imagem de um estúdio de podcast moderno com cores frias e básicas. No centro, um entrevistador e um entrevistado conversam, com 3 câmeras posicionadas ao redor. No fundo, algumas pessoas operam os equipamentos. O ambiente tem uma atmosfera profissional e acolhedora, com iluminação suave e elementos de decoração minimalistas. Se precisar ajustar algum detalhe ou adicionar mais alguma coisa, é só falar. Eu Obrigado. quero adicionar uma coisa. Peraí. posso? O Crocas quer adicionar alguma coisa, tudo bem? Tudo. Manda ver. Pode falar. Eu quero adicionar que o entrevistador tem um cabelo ótimo, tá? E a entrevistada, ela é incrível e loura. Ótimo. Vamos incluir isso no prompt. Uma imagem de um estúdio de podcast moderno com cores frias e básicas. No centro, um entrevistador e um entrevistado conversam, com 3 câmeras posicionadas ao redor. No fundo, algumas pessoas operam os equipamentos. O ambiente tem uma atmosfera profissional e acolhedora, com iluminação suave e elementos de decoração minimalistas. Se precisar ajustar algum detalhe ou adicionar mais alguma coisa, é só falar. Então, a inteligência artificial não é tão inteligente assim às vezes. Ela não me obedeceu de Não algum te jeito, obedeceu. né? Não gostou de mim? Será Não, que você viu que eu te acostumou com falei você? antes? Que às vezes não obedece? Olha só. E o que acontece quando ela não me obedece?
Então, aí você refina o prompt. Uhum. Eu ouvi dizer que, inclusive, é bom a gente dizendo obrigado, ruim, não gostei. É bom ou não é bom Não é isso? bom. Não é bom. Não sei se você viu ontem, o Sam Altman, eu acho que é o CEO da OpenAI, que criou o ChatGPT, ele falou, por favor, não agradeçam mais o ChatGPT. Olha só. Porque isso está gerando um consumo de energia, um consumo de água gigantesco. Vai acabar com os servidores da OpenAI. Porque cada vez que você fala com ele, é um servidor Uhum. né, rodando lá o banco de dados. E só de pedir obrigado, ele já está gastando muita energia. Caramba, gente, olha isso, então. Peraí, Jana. Então, não agradeça mais o ChatGPT no que você faz. É tipo só falar, mas não é frio isso? É ruim? Não, então, é mais esse é é o lance, difícil, né? Porque hein? vai criando uma relação, né? Eu fico amigo do meu e da minha ChatGPToa. O Assim, meu, gosto dela. eu vou te mostrar depois como ele me trata. É porque agora ele foi meio frio. Ele foi distante. Mas ele fala assim, oi, linda, maravilhosa, querida, como é que você tá? Ele fala assim, eu não ensinei. Entendi. Ele viu que você gostava desse estilo e seguiu adiante. Quer ver uma dica? Ó? Dica para quem quer entender o nível. Mas tem que usar ChatGPT, senão ele não vai te conhecer. Uhum. Pergunta para ele os teus pontos fracos. Acabou a terapia. Olha só. Meus amigos que não ouçam isso, porque eu sou formado em psicologia e tal. É impressionante. Assim, ele te conhece muito profundamente. Então, cria esse vínculo natural, né? Mas realmente é melhor não agradecer. E o que mais dá para ir fazendo hoje em dia que a gente não sabe que dá, Jana? Que você já vem nesse seu mergulho e pesquisa, né? De uso, teste, erro e tal. É o que? Dá pra fazer filme já? Já dá pra fazer... O que dá pra fazer de muito legal, assim? Que você fala, caramba, faz isso. Tá, filme, vamos pensar aqui. Primeiro, né? Estamos falando de inteligência artificial generativa. Generativo. Que é a que gera linguagem, né? Então, ela pode ser imagem, som, texto, né? Generativa é isso. Acho que, assim, as coisas mais complexas que eu já vi são relacionadas ao audiovisual mesmo, né? Então, filmes ultra complexos produzidos com ferramentas muito simples. Até para dar um exemplo para vocês. Tem uma app que é o Runway, que é um dos melhores de animação, né? Essa semana. Semana passada era o Kling. Aí surgiu... Enfim, gente, é modelo de computação gráfica que vai surgindo e vai um ficando melhor uma semana, outro, e tarará. Então, essa semana é o Runway. Quando você entra no Runway, entra lá no Runway Watch. Lá tem uma série de filmes produzidos com IA para o Festival de Inteligência Artificial de Cinema, para o Gen 48. O Gen 48 ele é um concurso de 48 horas. A gente se inscreve, né? Os creators se inscrevem lá, a gente recebe um briefing e tem 48 horas para gerar um curta. Só com IA. E eles são impressionantes. É impressionante. Assim, né? Você não diz que é inteligência artificial pela perfeição, quando é um rosto humano, enfim, né? E você fica imaginando assim, nossa, mas como é que fez em 48 horas o roteiro, a trilha, a locução, a imagem, a animação da imagem? É muito rápido. Se você entrar agora no Runway e der um prompt muito simples, porque simplificou muito, a imagem animada vem para você em 1 minuto. Uau. Então, assim, antes você levaria meses, você teria que contratar a Pixar. Hoje, nós podemos fazer. Eu faço de vez em quando não tem nada para fazer. E é incrível, assim, porque eu vejo isso como o lado mais legal da inteligência artificial, que é a democratização da produção de conteúdo. Então, antes, né, assim, pra você produzir um filme e tal, você tem que ser detentor, né, de muito dinheiro, de um estúdio e tal, que eu acho que é o meio que aconteceu na época do YouTube, né, esse medo. Hoje em dia, não, você precisa de um celular. Tem muita ferramenta gratuita. Claro. E a ferramenta cara custa tipo $10 por mês. Então, você vê o tamanho da democratização que a inteligência artificial traz para o mundo da criação audiovisual. É muito grande.
Mas, assim, além disso, né, que são produções muito elaboradas, em todos os sentidos, o que eu tenho visto também é uma nova forma de arte, que a gente, enfim, se chama Data Art. Adoro. Tem um artista que chama Refik Anadol, que criou uma obra que foi vendida na Christie's por R$1,5 milhão há umas 3 semanas atrás. Que o que é essa obra? Ele fala, eu pinto com dados. Ele, né, cria um software que analisa alguma coisa. Tipo, ele criou um software que analisou todas as obras que já passaram pelo MoMA em Nova York. E aí, um catálogo gigantesco de obras, e ele foi mexendo no software para o software achar padrões. Então, o software achou um padrão de cor, um padrão de movimento, um padrão de conteúdo, e a partir daí criou-se uma obra de arte que é maravilhosa, tem uma série de movimentos que se chama Hallucination, eu acho, que é uma obra que nenhum humano conseguiria fazer. Que ela não é assim, depois assistam, por favor, Hallucination de Refik Anadol. Ela é um outro tipo de espaço. Uhum. É um espaço que ele é fluido, ele é um espaço que, sabe, é muito diferente, Claro. assim. Ele traz outros elementos que a gente não visualizou ainda até hoje, né? Já é mais complicado de se ver. E é muito interessante porque a gente fala do audiovisual e a gente que tem muito público que produz conteúdo para as redes sociais, né? E hoje, realmente, não há como não facilitar a nossa vida, desde como que eu produzo posts, né? Melhorar o meu roteiro, se eu não sou um bom roteirista, ou se eu não tenho essa aptidão. Até um próprio roteirista mesmo pode utilizar e deve utilizar para, de alguma maneira, trazer outras ideias para aquele texto, amplificar o repertório, enfim, uma série de coisas. Hoje, você quando trabalha com creators ou quando trabalha com esses profissionais que te procuram, né, para entender um pouco melhor como melhorar a vida deles ou se preservar de alguma coisa, que tipo de ferramentas você gosta mais? O que você usa no dia a dia para produção de conteúdo dos seus materiais para suas redes sociais, enfim, como que você está utilizando, usando a linguagem creator na sua própria profissão, Jana? Tá, vamos lá. Bom, eu uso o tempo todo, né? Então não sou muito referência, assim. Mas eu vou pegar a referência de pequenos negócios, pequenos empreendedores. Eu tenho dado muitas palestras pelo Sebrae para pequenos empreendedores. Então, digamos, uma pessoa que tem um estúdio de tatuagem, né? Que está começando ali e tal. Ele não tem uma agência de publicidade, ele não sabe nem começar a usar redes sociais. Então, o que eu falo? Olha, você vai montar todo o seu plano de negócio, teu plano de marketing, de social media, todas as imagens, todos os vídeos, tudo, em 2 horas, ok? Você não precisa saber muita coisa. Você precisa do ChatGPT, porque ele vai, né? Você precisa conversar com ele e ele vai te perguntar, tipo, o que é o teu negócio? Sobre o que é? Há quanto tempo? Mas ele pode te dar ferramentas do tipo, no ambiente que eu tô, no lugar, localização geográfica que eu tô, quantos concorrentes eu tenho? Imagina você fazer essa pesquisa você sozinho. Incrível, não, de forma alguma. Ele te responde eu nem segundos. sei fazer isso, na verdade, né? Nem paramos para pensar que eu preciso fazer isso. Exatamente. E aí, assim, putz, eu não tenho um logo, eu não tenho uma paleta de cores, não tenho nada. Você não precisa do ChatGPT, né? Tem outras ferramentas. Por exemplo, o Midjourney, ele é muito legal. O Google FX Imagem é, para mim, um dos melhores e é gratuito, que pouca gente conhece. Essa semana saiu um outro que é Ever, maravilhoso. Então, você tem ferramentas, cada uma para uma coisa, né? Claro. Também é importante entender que, tipo, Midjourney, ele cria uma imagem pouco estilizada, assim, muito cara de IA, né? Se você quer uma muito realista, o Ever é melhor. Se você quer uma que tenha texto, que você possa adicionar texto, o Ideogram é melhor. Então, você vai testando ali essas ferramentas, essas 3 já são muito boas. E o Google VFX Image. Para você criar suas imagens. Para você criar, por exemplo, um vídeo inteiro. Putz, não sei fazer vídeo. Gente, tem ferramentas tipo InVideo,
o Flickr, mas não é o Flickr antigo, tá? Uhum. É um Flickr novo, que você só diz para ele a ideia. Olha, eu quero um vídeo de uma pessoa sendo tatuada, Ele cria sozinho o roteiro, todas as imagens, toda a locução, a música, e ele edita sozinho. E aí, nessa hora, é quando algumas pessoas vão dizer, mas não fica tão bom assim. Tudo bem, aí você ajusta. Mas fica bom, né? Fica bom. Fica bom, né? É Fica. você saber ajustar e conversando, afinando e aprendendo a utilizar aquilo, né? Acho que tem um caminho muito interessante que eu faço uma analogia igual quando a gente vai pra academia, igual quando faz dieta, coisas desse tipo, que não vai acontecer no primeiro mês, não vai acontecer no segundo mês, no terceiro mês provavelmente não vai acontecer. Exatamente. Mas se você não tiver a resiliência, o aprendizado e a percepção de como usa o seu próprio repertório aplicado naquilo, porque tem isso do repertório, né, Jana? Do que você traz ali de bagagem, né? Isso que eu também ia falar, né? As pessoas falam, a IA criou. Não existe isso, né? Quem cria é o ser humano que está usando a IA. Uhum. E assim, para você fazer um negócio bem feito, tem que ter o ser humano avaliando se tá bom ou não. Se isso aqui não pode ser melhor. E ir ajustando. É a mesma coisa assim, a Premiere, que é um software de edição. Ele não faz nada sozinho. É você que tem que ter um conhecimento sobre edição, sobre linguagem, storytelling, para poder criar um bom filme. Então, assim, até eu vejo muitos fotógrafos, designers que têm medo de perder o emprego. O grande lance se você aprender a dirigir uma inteligência artificial, você vai ganhar mais um emprego, né? Não é que você vai perder. Eu acho que é isso, assim, quando você tem um know-how, como um fotógrafo, que entende de lente, que entende, né, de posicionamento, o conteúdo que você vai fazer vai ficar bom, porque você é um bom profissional e entende desse assunto. Uhum. Eu fazendo fica horrível, sabe? E é a mesma ferramenta. Claro. O que muda é quem está ali atrás. Né? É o conhecimento que você aporta ali naquele lugar. Jana, a gente passa muito rápido no Flintcast, tá? Só pra você saber. Tá bom. Então eu queria aproveitar esses nossos momentinhos finais aqui desse papo, que podia ficar horas aqui contigo, né? Tem tanta coisa para perguntar e para aprender. Mas sigam a Jana nas redes sociais dela também, que ela fala muito do assunto. Assim, o que hoje a gente poderia aproveitar, a audiência que a gente tem, para desmistificar a respeito da utilização de inteligência artificial na produção de conteúdo como um todo? Eu não diria nem só no audiovisual, mas para todos os tipos de profissionais. Quais são os 3 fake news que você ajudaria a gente a tirar do jogo? Acho que assim, fake news 1. O conteúdo gerado por inteligência artificial fica artificial. Fica. Se você não souber dirigir, né? Significa que você tem que estudar. E se você não usar as ferramentas corretas. Então, né, eu acho que tem essa coisa assim, fica tudo muito pasteurizado, assim. Fica, se você não for atrás. Se você entra ali no ChatGPT e só pede para ele criar uma imagem estilo estúdio Ghibli, vai sair aquilo ali. Agora, se você entra no Runway, no Midjourney, passa um tempo ali entendendo as ferramentas, criando prompt, ajustando prompt, vai sair um negócio legal. Então, acho que essa é a primeira, né? Que gera coisas ruins, não gera. A segunda é que é muito difícil. Não é difícil, nem um pouquinho. Acho que deu pra gente ver aqui, né? Você fala com esse ser, sei lá, é uma conversa, assim, isso que é legal. A inteligência artificial, ela é democrática, né? Esses dias, eu por exemplo, estou começando a costurar. E eu não sei costurar. E aí eu não conseguia botar uma linha na máquina que funcionasse com um tecido X. Eu perguntei para a inteligência artificial, não sei usar, tá ficando ruim. E foi ótimo, porque ele falou, Jana, muda a tensão da máquina para 3, da linha papapá, tenta agora. Não é que vai vir um monte de explicação complexa. A linguagem está cada vez mais fácil, mais compreensível. E acho que a última, para mim, é essa coisa do vou perder meu emprego. Que ruim. Não. Se você não parar para estudar agora, você vai perder uma grande oportunidade de aprender a usar ferramentas que vão facilitar a tua vida. Nem todo mundo vai perder o emprego.
Se você pensa, por exemplo, num tradutor, putz, essa pessoa está ferrada porque vai perder o emprego. Se ela aprender a usar a ferramenta, ela vai ser essencial para empresas que precisam de uma pessoa de tradução que vai ter um olhar que uma máquina nunca vai ter. Que é, por exemplo, não traduza essa palavra ipsis literis, porque no Brasil ela significa uma palavra pejorativa. Na Índia, ela significa outra. Tipo, sabe? Acho que essa coisa do perder o emprego, vão perder sim, mas se você não realmente enfiar a cabeça agora, o risco é muito maior para você. Claro, com toda certeza. Muito bom. Adorei todas elas. Obrigado. E se eu agora me convenci, cara. Eu tenho que usar, já aprendi contigo que... Cara, não tem como eu lutar mais contra isso, né? Igual ter website, né? No passado, né? Tenho que ter também, tem que nesse ter sentido. também. Por onde eu começo, Jana? Qual é o primeiro passo que eu deveria experimentar para perder a resistência um pouco? Olha, eu comecei usando o TikTok e o Instagram. Uhum. Eu estava com uma questão que eu não podia trabalhar, enfim, de ficar um tempo parada. E aí eu comecei a usar o TikTok, vendo creators que trabalham com inteligência artificial. Uma série, tem muita gente muito legal que testa a ferramenta diariamente e posta como é que é essa ferramenta. Uhum. E o algoritmo, obviamente, sacou que eu entendi, que eu queria esse assunto, e ele começou a me trazer. Então, assim, sei lá, a forma mais fácil, talvez, menos assustadora entra no TikTok e digita lá, quero aprender inteligência artificial. Mesma coisa no Instagram, no YouTube, em qualquer rede, sabe? Porque daí você ouve de um ser humano, né? Que não é o técnico, o engenheiro absurdo. É um ser humano que fala igual você. Uhum. Eu dou essa dica, assim. E ChatGPT, que é o grande, assim, né? Que ajuda em muita coisa, né? Não só em fazer vídeo, mas você vê, até para costurar ele serve, né? Claro, com certeza. Não, e mais uma dica, a gente já tem alguns temas nos nossos cursos aqui na Flint, né? Para se você quiser conhecer e se aprimorar. E muito breve a gente vai ter também um bem específico de como utilizar a inteligência artificial para melhorar o seu dia a dia, melhorar a sua vida e tudo certo. Jana, a gente está acabando, você acredita? Gente, mas enfim, pelo menos, né, vocês tiveram essa ideia de começar a tocar nesse assunto, que eu acho que é muito essencial, abrir espaços de diálogo, conversar, porque o Brasil, ele precisa evoluir nisso, né, nessa discussão. Estados Unidos, Trump investindo $500 bilhões em infraestrutura, Arábia Saudita pesadíssimo. Então, assim, por que a gente, que é um país desse tamanho, com tanta gente criativa, não vai também entrar nesse mercado? Por Sim. Medo? Não podemos ficar para trás, né? Não faz parte do nosso perfil como brasileiro, né? Exatamente. Brasileiro não desiste nunca. Faz sentido, faz todo sentido. Gente, aqui é um pedacinho de uma conversa muito longa, muito profunda a respeito de como a inteligência artificial vira um piloto seu, vira um assistente para amplificar as suas ideias, sua criatividade. Eu acho que a gente começa a sair de uma era da criatividade para uma era da imaginação, né? Que todo mundo pode imaginar coisas e pensar coisas, que é um pouco do que a nossa mestra Jana trouxe aqui pra gente, também um pouquinho de provocação para ver se a gente acorda um pouco mais a respeito do tema. E aí eu quero já te agradecer muito, Jana, por estar aqui com a gente, sou super seu fã, adoro o trabalho já seu há séculos. E não me surpreende ter você mergulhando e sendo também mais uma pioneira nesse lugar da inteligência artificial, misturando com conteúdo, com todo tipo de produção mesmo audiovisual pra gente, mas fica à vontade para dar tchau pra turma, convidar para te seguir e tudo mais. Eu que agradeço, enfim, Crocas, né, meu amigo há anos, enfim, o revolucionário, né, desse país, assim, se eu posso falar, alguém que eu conheci que fez a diferença e continua fazendo é você. Não é à toa que também a gente ficou amigo, né? 2 birutas. Mas, enfim, queria também agradecer a oportunidade, agradecer quem conseguiu assistir, quem assistiu até o final. E, claro, tamo nas redes, né? Fiquem à vontade se tiverem dúvidas, se quiserem dicas, manda mensagem lá no DM, que é com o maior prazer, assim, que eu tô disposta a auxiliar esse mercado a começar a usar, aprender com segurança e mantendo a ética também, né? Que eu acho que é o mais importante. Perfeito. Bom, fica aí a dica para você.
Conheça mais a Jana nas redes dela e o trabalho incrível que a Jana vem fazendo. E a gente se despede de mais esse papo incrível, super gostoso, dá vontade de ficar muito mais tempo aqui falando do assunto. E eu espero você no próximo Flintcast, que tem um outro convidado ou convidada, que eu não vou dar spoiler, como eu sempre faço, tão interessante quanto a Jana e outros profissionais que passam aqui pelo nosso Flintcast sempre, mas cada um do seu jeitinho e trazendo uma maneira muito especial de introduzir e falar de algum tema como esse de inteligência artificial. Te vejo no próximo Flintcast. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Flintcast, o ponto de encontro da Creator Economy. Aproveite para seguir a Flint nas redes sociais.